Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos para a palavra do Deus Todo-Poderoso. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 23, o versículo é 2. Êxodo, capítulo 23, o versículo é 2. Diz assim: Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Aqui, a palavra de Deus diz que nós devemos não seguir a multidão. Tem tradução que diz que nós não devemos acompanhar a multidão. Outra tradução diz que nós não devemos tomar partido com a multidão. Por quê? Porque quando a Bíblia fala para não seguir a multidão, é porque é uma orientação muito forte. Por quê? Porque tem muitas pessoas se perdendo. Estão seguindo pessoas, estão ouvindo instruções, vozes de pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com o reino de Deus, que não têm compromisso com as pessoas. Infelizmente, a multidão, na maioria das vezes, são influenciadas por pessoas, por líderes que buscam seu próprio proveito. Eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia, mas antes deixa eu mostrar algo que eu quero compartilhar com você aqui na palavra de Deus. Porque o perigo de seguir a multidão, de dar ouvido à voz da multidão. Porque quando a Bíblia fala para a gente não tomar partido, não acompanhar e não seguir, é porque eles estão buscando um benefício próprio. E na maioria das vezes, como nós lemos aqui, eles torcem o direito. Eles pervertem o juízo. Olha o que diz para você entender Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então nós estamos vendo aqui, por que nós não devemos seguir a multidão? Porque eles andam desgarrados. Se você ler o Novo Testamento, e algumas passagens bíblicas, você verá que nos evangelhos, os discípulos seguiam a Cristo e uma multidão. Aquela multidão simpatizava com Cristo, mas não tinha compromisso com ele, e sim os discípulos. Aqui diz, Jesus falando, que ele saiu curando, expulsando demônios, mas quando ele viu uma grande multidão, essa multidão estava desgarrada e errante, sem ovelha, né, sem um pastor para tomar conta delas. Então presta atenção nisso, que isso aqui é muito forte. Por que nós não devemos tomar partido, acompanhar a multidão, ficar ouvindo a multidão, ouvindo a voz da multidão? Porque eles andam desgarrados. Eles são separados. Eles são desviados. A Bíblia relata isso. Se você for ver a palavra desgarrado, você vai ver que é extraviado, é separado, é desviado. Então são pessoas que não têm compromisso com a verdade, que na realidade estão preocupados com elas, com seu bem-estar. Por que a multidão seguia Jesus? Porque queria receber de Jesus somente os milagres, aquilo que era bom para eles, mas não tinham compromisso com Cristo. Porque Jesus chegou até a dizer para a multidão que o seguia: se alguém quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Então, muitos não quiseram fazer isso. Até muitos dos seus discípulos
em uma pregação que Jesus deu em João capítulo 6, falando de coisas espirituais, eles acharam tão dura a palavra que voltaram atrás. Então, a multidão é um perigo, no sentido de você ouvir e dar voz a ela. A multidão não tem compromisso com Deus. A multidão não tem compromisso com a verdade. A multidão busca o seu próprio proveito, se importa com ela. E Jesus é tão misericordioso que ele teve compaixão da multidão, porque andavam desgarrados e errantes. Olha aí que coisa. Em outras palavras, além de ser desviados, separados, né? O que eles faziam? Andavam errantes. E se anda errante, sem rumo, sem direção, eles vão influenciar os demais, para que errem também, para que tomem partido com eles. Tem gente que tem um poder de influência. Tem muita gente que é formador de opinião, ou para o bem ou para o mal. E tem muita gente se deixando se levar pelo mal. Por exemplo, pela multidão de youtubers que tem aí, infelizmente, que não estão preocupados com a família, que não estão preocupados com propósitos, com bem. Pelo contrário, muitos deturpam. Então você precisa ver a multidão, se você está seguindo a multidão. Não. Nós temos que ter compaixão da multidão, nós devemos ter misericórdia da multidão, como Jesus teve. Porque eles andam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, muitos deles não têm um pastor, não têm um líder que oriente, que os dirija. Mas muitos deles também não querem. Não querem continuar desgarrados e errantes, fazendo as suas próprias vontades, fazendo o seu querer. Então nós vimos que nós não devemos ouvir a multidão, porque isso é um perigo. Eles distorcem as coisas. Eles inventam coisas. Eu vou te dar alguns exemplos. Se prepare. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 23. Você conhece a história, mas olha o que diz no versículo 13. Lucas 23, 13. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes. Então presta atenção que ele convocou os principais sacerdotes, os líderes e os sacerdotes, os magistrados, os juízes e o povo. Disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que os acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Por isso que a Bíblia fala para não seguir a multidão. Porque a multidão anda desgarrada e errante. E sempre escolhe aquilo que lhe cai bem. Ou, no caso aqui, por inveja, por raiva de Cristo, escolheram Barrabás, um assassino, um bandido, um cara que matou. Infelizmente, tem muita gente sendo influenciada pela multidão que estão buscando seu próprio proveito. Principalmente aí os comunistas. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. A multidão está cega, está errante. O que nós devemos fazer? Ter misericórdia como Jesus teve. Ter compaixão e orar. Porque lá aquela passagem continua dizendo que orai para que Deus levante obreiros para a tua serva, porque ela é realmente grande. Para que essas almas
veio encontrar o pastor que é Jesus Cristo, para que veio mudar a vida destas pessoas. Ter misericórdia dessas pessoas que estão errantes, que não tem Jesus como pastor da vida dela. Porque quando a pessoa não tem Jesus, ela sempre vai escolher o lado errado. Ela sempre vai tomar partido. Nós não devemos seguir a multidão, porque sempre ela vai ser contra Jesus. Ela sempre vai ser contra a sua palavra. Quando Pilatos falou, não acho culpa neste homem, nem mesmo Herodes achou culpa nele. Nós vamos castigá-lo e vamos soltá-lo. Ele disse, não queremos saber desse homem, não. Nós queremos Barrabás. Então isso não é novo. Nós, como servos de Deus, devemos ser guiados não pela multidão, mas pelo Espírito Santo. E uma coisa interessante que é a multidão que tem que seguir a Cristo. Não a gente seguir a multidão, mas a multidão seguir a Cristo, como aconteceu em alguns momentos. E muitos deles se converteram. A gente não tem que seguir aquelas pessoas que estão, irmãos, influenciando para o mal. Como aqui alguns líderes, como sacerdotes e outros, influenciaram o povo para ir contra Jesus, fazendo a cabeça do povo, influenciando o povo, que eles eram formadores de opinião, para escolher Barrabás. Porque a maioria ali era pessoa de bem, eu não tenho dúvida disso. Mas foram influenciadas, enganadas, e Barrabás foi mostrado como uma pessoa, um líder que lutava pela nação. Mas eles não viam os erros. E preferiram Cristo. Toma cuidado com a multidão de pessoas que estão andando errantes, sem compromisso com Deus. Sem compromisso com a honestidade, sem compromisso com a verdade. A multidão, olha o que ela faz além disso. Além de influenciar as pessoas para ir contra Cristo. Em vez de escolher o bem, escolhe o mal. Faz a pessoa tomar uma decisão errada. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que a maioria conhece essa passagem bíblica, que fala do homem cego Bartimeu, que estava mendigando. Era cego. Quando ele ouviu Jesus passar e uma grande multidão, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria a cura. Mas a multidão, pessoal, que estava seguindo a Cristo, porque no meio da multidão tem os curiosos, tem os problemáticos, tem os duros de coração. E essa multidão queriam calar Bartimeu. E aí que ele clamou muito mais. Eles mandaram ele calar a boca. Eles o repreendiam, davam bronca nele. O inimigo quer te calar. A multidão quer te calar. Quando Jesus passar na sua vida, não perca a oportunidade. Quando for para fazer o bem, não ouça a multidão. Faça o bem. Porque a multidão sempre é do contra. Na maioria das vezes. Eles não estão preocupados, como aqui no caso, com as pessoas ou com o problema delas. Esse homem era mendigo e cego. E essa multidão, que eram pessoas religiosas, irmãos, não se importavam com Bartimeu. Cala a boca, cala a boca.
Para de gritar. Cale-se. Mas ele não se intimidou. Aí que ele clamava. Muito mais alto, muito mais forte, que Jesus parou e atendeu a necessidade dele. A multidão quer fazer você calar, quer fazer você parar. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Tem certas leis que são contra a palavra de Deus que querem te calar. Não deixe isso acontecer. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Em nome de Jesus. Não deixe ninguém calar suas orações. Não deixe ninguém impedir você de buscar a Deus, de fazer o que é certo. Não deixe. Por isso que a Bíblia diz, Êxodo 23, 2, onde começamos, não seguirás a multidão, não tomarás partido para perverter o juízo. E nós vimos que eles perverteram o juízo no caso de Jesus e Barrabás. Libertaram um bandido e condenaram o inocente. Nós estamos vendo aqui um outro exemplo. A multidão querendo que Bartimeu se calasse. Um homem sofrido. Um homem cego que talvez morasse até na rua. Ele tinha um pai chamado Timeu, a gente não sabe. E você acha que muitos aí estão preocupados com o povo? Não estão. Muitos estão torcendo o juízo, o direito das pessoas. E eu vou finalizar aqui. Capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui está falando de um cobrador de impostos, Zaqueu. Tem muitas revelações, mas eu não quero sair da revelação de hoje. Esse homem queria ver Jesus, mas não podia ver por causa da multidão. A multidão criou uma barreira para Zaqueu, para que ele não encontrasse com Cristo, para que ele não chegasse a Cristo. O que tem de gente religiosa, gente que está atrapalhando a obra de Deus, que está arrumando uma confusão na obra de Deus, estão criando barreiras, doutrinas que nem eles mesmos praticam, atos, fardos pesados, como disse Jesus, nem com o dedo querem movê-lo. Estão criando uma barreira. Se acham privilegiados, super-heróis. Eles se acham muito santos, perfeitos, e criam barreiras. Se acham superiores, melhores do que o Zaqueu, do que o pecador, do que aquele que precisa da misericórdia de Deus. Infelizmente, tem uns que fazem até cordão de isolamento. Tem uns que atrapalham mesmo. Como diz aquela palavra de Marcos capítulo 2, quando aqueles 4 homens levaram aquele paralítico para ser curado. E eles não puderam entrar, porque havia uma barreira na porta, trazendo para esse entendimento cordão de isolamento. Aqui você não entra. Eu não vou deixar você chegar até Cristo. Cada um com seus problemas. Mas a fé daqueles homens levaram a cura daquele homem. Eles colocaram aquele homem diante de Cristo, arriscaram suas vidas. Eles poderiam dizer assim, olha, eu cheguei até aqui, a gente chegou até aqui com você, mas daqui não dá para passar. Nós vamos embora. Não. Eles eram determinados. Eles não se importaram com a multidão.
subiram pelo telhado, se arriscaram. Imagine o peso daquele homem, que dificuldade. Mas eles foram, irmãos, e colocaram aquele homem diante de Cristo. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Aquele homem foi curado, encontrou cura e perdão. Nós também temos que fazer a mesma coisa. A multidão quer nos impedir, pessoal, de fazer a vontade de Deus, de chegar a Cristo. A multidão quer impedir os pecadores, os desviados, de chegarem a Deus. Porque eles se acham privilegiados. Eles ficam preocupados com seus cargos, com as suas posições, com seus status. Mas eles não. Porque a fé daqueles homens tornou impossível possível. A fé deles agradou a Deus. Não deixa a multidão parar você. Não deixa a multidão te bloquear. Para de ouvir muitas vozes. Você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A multidão quer impedir você de ver Jesus, de ter um encontro com Ele, de ser abençoado por Ele, de ser dirigido por Ele. A multidão quer te dirigir, quer mexer com o seu psicológico. A multidão está preocupada com o status, com a sua posição. A multidão quer fazer você se calar, como fizeram com Bartimeu, mas ele não aceitou. A multidão anda desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor, e se deixa se influenciar. E sempre vai escolher Barrabás, porque está desviado e errante. Por isso, não ouça. Toma cuidado com a multidão. A Bíblia diz: não andeis no conselho dos ímpios. Toma cuidado. Seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa de fé. Entre na presença de Deus. Derrube as barreiras espirituais, ministeriais que se levantaram contra você. Vai na fé. Porque Deus conhece o seu coração, os seus pensamentos. E ajude aqueles que querem ver Jesus. Zaqueu, ele era pequeno. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os fortes. Jesus disse que as revelações são para os pequeninos. Mateus 11 diz isso. Não para aqueles que já se acham grandes. Ele era pequeno, de pequena estatura. Às vezes tem muita gente que está dizendo: eu queria ver mais Jesus, eu queria mais de Cristo. Eu não estou conseguindo. Eu estou atrofiado espiritualmente, eu estou amarrado espiritualmente. Eu não consigo crescer em estatura espiritual, ministerial, porque a multidão está te impedindo. A Bíblia diz que Samuel ele crescia espiritualmente. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo, que crescia diante dos homens e diante de Deus. Deus quer que você cresça, que você brilhe, que você resplandeça. Mas a multidão quer impedir isso. Você foi escolhido por Deus para brilhar, para ser luz nesse mundo, para fazer a diferença. Assim como Zaqueu fez a diferença. Que o próprio Senhor Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. A multidão começou a murmurar, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas aquele tinha um coração quebrantado. Ele abriu o coração para Cristo, a sua casa para Cristo. Bartimeu encontrou a cura, porque não se intimidou diante da multidão, diante da repreensão da multidão, querendo que ele se calasse. Eu creio que Deus está falando com você. E não importa se de repente alguma injustiça aconteceu por alguma escolha. De repente você foi até injustiçado. Como Jesus foi.
escolheram Barrabás. E Jesus foi excluído. Mas a Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus. O nome que está sobre todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Fica tranquilo. Deus conhece o seu coração. Por mais que o mundo, por mais que a multidão te condene, te despreze, continue servindo a Deus e sendo fiel a Deus. Porque Ele vai exaltar você. Em o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Hoje ouvimos a Tua palavra que nós não devemos seguir a multidão, porque a multidão anda errante, desgarrada, desviada, como ovelha que não tem pastor, não tem direção. E o Senhor nos ensinou, meu Deus, que a multidão quer nos parar, quer nos fazer calar. Mas nós aprendemos, através da Tua palavra, que nós devemos fazer. Como disse o apóstolo Pedro, antes agradar a Deus do que aos homens. Não importa o bloqueio ou a barreira, Deus, que colocarem contra nós. Se precisar subir o telhado, nós vamos subir, Deus. Mas não vamos estar diante de Ti, para Te servir, Deus. Não importa, meu Deus, se estão repreendendo como fizeram com o cego Bartimeu, xingando o cego Bartimeu, caluniando o cego Bartimeu, falando mal dele. Oh, meu Deus querido, nada vai nos parar, porque nós vamos clamar muito mais. Não importa as injustiças, ó Deus. Não importa, Deus, se as escolhas são para nos denegrir, nos humilhar, como aconteceu com Cristo. Mas os humilhados serão exaltados. E nós cremos na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Deus. O Senhor é fiel. O Senhor, meu Deus querido, vai honrar, meu Deus, aqueles que Te honram. Aqueles que não negam o Teu nome, Deus. Ô Espírito Santo, que o Senhor dirija o Teu povo. Que o Senhor guie o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê sabedoria ao Teu povo, ousadia e intrepidez. São tempos difíceis, ó Deus. Estão querendo colocar barreiras no meio do Teu povo, no meio da igreja. Mas em nome de Jesus, Pai, faça essas muralhas caírem por terra. E como disse Pedro, Senhor, olha para as suas ameaças e nos dê ousadia para anunciar o nome do Teu Filho Jesus, enquanto o Senhor estende as mãos para curar e libertar. Porque, meu Deus, falaram para eles não pregarem nem falarem mais no nome de Jesus. Mas eles não olharam para isso e não ouviram essa multidão. E o Senhor os encheu com o Espírito Santo. E eles realizaram a Tua obra, Deus. Louvado seja o Senhor. Nos ajude a Te honrar, Deus. Nos ajude, meu Deus, a ganhar almas. Nos ajude, meu Deus, a buscar os rejeitados. Nos ajude, Deus, a ganhar os desprezados. Tem muito Bartimeu por aí, Deus. Tem muita gente sendo discriminada como Zaqueu, Deus. Nos use e abençoe essas almas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Te damos graças e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado.